No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. Programa que vai ao ar todos os sábados na Rede TV e na terça-feira na TV Cultura. É um programa que tem por objetivo trazer temas do nosso dia a dia, do nosso estado, e a gente sempre procura trabalhar esse podcast aqui trazendo dados, um contexto e temas que realmente tenham a ver com a vida da nossa população. E a gente costuma também dar uma pitada de provocação porque a gente quer gerar o debate. Nós estamos começando o terceiro episódio e o tema desse episódio é Vozes da Beira. Nós vamos colocar na bancada hoje, vamos pôr na bancada hoje um tema que trata sobre a cultura ribeirinha. Você que vive às margens dos nossos rios ou que nasceu nas margens do nosso rio, geralmente já ouviu falar da cultura ribeirinha. Só que esse termo cultura ribeirinha, eu costumo conversar com a minha esposa nasceu às margens do Rio Madeira, ela costuma dizer que esse termo ribeirinho, esse termo da beira, sempre foi utilizado assim de forma pejorativa, utilizado pelas elites para desqualificar aquela população mais simples, mais humilde, com a sua tradição, com as suas crenças, com a sua forma de ser. Desqualificar esse saber. Hoje nós estamos trazendo aqui dois grandes intérpretes da música de Porto Velho. Nós vamos tratar essa questão da cultura beiradeira a partir de dois intérpretes, de dois músicos, de dois artistas da nossa cidade, que eu tenho um prazer muito grande de recebê-los nesse nosso programa e eu acredito também que vocês vão gostar muito. O primeiro que eu trago aqui é o meu amigo Samuel Pessoa, e eu vou vou ler aqui o currículo do rapaz, que na realidade é o perfil. O Samuel é cantor, compositor, multi-instrumentista e militante da cultura negra amazônica. Samuel é um dos fundadores do grupo Quilomboclada, que mistura reggae, rap, samba, carimbó e batuque. E é um dos grandes representantes do Som Bera, em Rondônia, com letras de forte consciência social, ancestralidade e poesia das periferias. Esse é o Samuel. E também, um prazer recebê-lo aqui, a Patrícia Moraes, cantora e intérprete da nova geração. Patrícia Moraes é filha da Beira, sua voz carrega força, sensibilidade e identidade, com um repertório autoral e releituras. Patrícia traduz o feminino amazônico, a resistência e a beleza cotidiana da cultura popular de Porto Velho. Antes que a gente comece aqui a fazer os questionamentos, eu queria que vocês dessem um olá. Vamos começar pelas mulheres. Patrícia. Primeiramente, eu quero agradecer a esse convite e debater sobre esse tema, para mim, é simples e é um prazer. Então, eu espero que a gente possa desenvolver bastante esse bate-papo aqui e que vocês que estão acompanhando possam aproveitar e trocar com a gente assim, essas informações e conhecimentos. Samuel. Salve, salve, Beiradade. É uma satisfação a gente, primeiramente, te rever aqui nesse espaço para a gente trocar uma ideia. A gente que já trocou muitas ideias sobre cultura, sobre política, sobre a construção de uma cidade, e ocupar espaços para estar falando sobre a cultura beiradeira é muito importante para que a gente consiga, de uma certa forma, construir as verdadeiras informações sobre a nossa cultura popular porto-velhense, que tem poucos espaços para fazer essas discussões e esse debate. Então, primeiramente, agradecer você, que é o seu programa Põe na Bancada, e agradecer também a Rede TV e a TV Cultura por esse espaço magnífico que está dando para a nossa cultura popular beiradeira. Vou fazer uma perguntinha aqui bem básica, assim. Como é que foi que a música entrou na vida de vocês? Começando aqui. Na minha vida, eu já nasci numa família musical, né? Eu venho da família dos Cobras do Forró, que teve um pouco mais de 4 décadas, iniciando junto com o nosso estado. Aí chegaram aqui os amazonenses e trouxeram com eles essa musicalidade. E o forró foi pulsante para eles. Então, quando eu nasci, eles já tocavam. E aí eu já nasci nesse estilo. Só não sou cantora desde criança, mas a música já era desde o ventre. Então vem do berço aí. Já, literalmente. Samuca. Então, eu na realidade, eu venho primeiramente da militância da política social, né, através dos movimentos sociais, principalmente o movimento hip hop, movimento nacional de meninos e meninas de rua. E
nesse processo dos movimentos sociais, eu tive uma proximidade muito forte com o hip hop, o movimento hip hop. E escolhi, através do rap, fazer o meu trabalho musical e cultural. Então eu começo como um cantor de rap no movimento hip hop organizado de Rondônia e posteriormente eu avanço no sentido de experimentar novas sonoridades que não era só a batida do beat, né, do hip hop, mas outros elementos dos instrumentos musicais como baixo, bateria, guitarra, percussão. E a partir daí eu entro no mundo da banda musical e começo a trabalhar a minha experiência que veio do hip hop, que veio do rap, para uma experiência mais ampla, mais universal, que ao mesmo tempo utiliza a bandeira social e a bandeira cultural como elementos primordiais da minha atividade musical. E aí eu me torno músico no sentido que, em algum momento atrás, a música ela não era a minha atividade principal, ela era minha atividade secundária. E hoje não, hoje a música é minha atividade principal, é dela que eu estou vivendo, é dela que eu estou construindo meus projetos, é dela que eu amadureci, esse meu amadurecimento político nesse momento que a música é o eixo principal da minha sobrevivência econômica, política e cultural. O que é ser um artista da beira? Por que da beira? Eu acho assim que o nosso movimento ele é um movimento beiradeiro, né? Que a gente precisa cantar o nosso território. A gente precisa falar da nossa cidade, a gente precisa falar do nosso estado. E quando a gente vai fazer uma música que fala do nosso território, que é Porto Velho, que é o estado de Rondônia, a gente precisa saber quem nós somos. Essa coisa da gente se perguntar, quem é nós, né? Você é quem? E quando você se pergunta quem você é, aí você precisa entender da onde você veio. E quando você observa que você vem da beira do rio, e nessa beira do rio existe um pertencimento que ele transversaliza na culinária, na forma de falar, no jeito de se vestir, na sonoridade. E a partir daí você traz esses elementos para a sua musicalidade. Então, cantar a música popular beiradeira, que a gente chama de MPBera, é nada mais, nada menos que a gente cantar a nossa ancestralidade. Porque eu estou falando dos meus pais, eu estou falando dos meus avós, eu estou falando daqueles que vieram antes de mim. Às vezes não tem nenhum vínculo familiar, mas tem um vínculo ancestral. Então, quando eu falo dos grandes poetas antigos, quando eu canto os grandes compositores antigos, eu estou fazendo essa referência a essa ancestralidade. Então, ser da beira do rio é ser beiradeiro e tem uma importância muito grande para nós hoje, porque a gente precisa mostrar para o mundo que Rondônia e que Porto Velho tem uma identidade. E a nossa identidade é a identidade beiradeira. Sabe o que eu acho legal, Roberto? Hoje ver o movimento se expandir. Esse banzeiro que a Quilomboclada e Bado, Binho... Falei em banzeiro e me lembrou lá do teatro. Hoje ele já está sendo bem mais introduzido. A gente vê isso com recorrência. Hoje a gente vê restaurantes e grupos já usando, né, o termo beira. E a questão cultural, quando nós conversamos entre nós e a gente discute aqui como são as nossas ideias, ela tem um tamanho, ela tem um formato, ela tem uma célula. Quando a gente passa essa mensagem, e ela passa a ser compreendida e vivenciada na sociedade, passa a fazer mais sentido ainda para quem começou a pensar na célula. Porque, na verdade, o artista, ele é um humano. Paty, é muito óbvio falar isso, mas eu acho que é necessário que o óbvio muitas vezes seja falado. A gente consegue pensar nela, naquela célula. Quando a gente começa a perceber, porque assim, o Samuel é um dos artistas aqui que
iniciou realmente essa coisa do Bera, o Bera, tanto que muitas pessoas o chamam por Bera, né? Bera Samuel, Bera, ei Bera, onde a gente vai, as pessoas reconhecem ele como Bera. E a gente passa nos lugares hoje, aí tem lá o restaurante Bera, alguma coisa, né? Arraiais hoje, em Porto Velho, com o nome Bera. Entendeu? Então, vocês acham que Porto Velho está assimilando essa cultura Bera? Não sei se o termo é assimilando, porque nós somos da beira do Rio Madeira. Só que o termo pejorativo de Bera ninguém queria. Ninguém queria. Me parece que esse termo está sendo, essa luta, essa resistência, e vocês, através da música, estão conseguindo modificar. É isso. Existe... É isso que eu acho, é isso que para mim está sendo mágico. E quando eu vejo o reflexo do que eu dialogo com o Samuel, ele me conta muitas experiências que ele vivia antes, há 20 e tantos anos atrás, como era o cenário, o que ocorria e como é hoje, como está hoje, entendeu? Então, meio que eu me atrevo a dizer assim, tá até meio que virando uma modinha. Me parece. Você acha isso também ou não? Eu vejo assim, parece meio que arrogante da minha parte falar isso, mas quando a gente começou, e a gente não foi nós que começamos, existiam pessoas que estiveram antes da gente. Quem estava antes, Samuel? Quem que vem tocando antes? Quem que vem tocando antes é o seguinte, é preciso a gente também compreender o significado do termo beradeiro, para a gente entender como é que a gente chega nesse momento. Tem um fator muito interessante, Roberto, que, por exemplo, o termo beradeiro, ele é um termo que ele é utilizado só em Porto Velho, Rondônia. Ele não é utilizado no Amazonas, ele não é utilizado no Pará, ele não é utilizado em Roraima. E uma parte do Acre, principalmente em Rio Branco, eles utilizam, mas pela nossa influência. Mas ele é um termo muito utilizado em Porto Velho. E esse termo beradeiro, ele é um termo utilizado, e ele foi muito utilizado, mas ele está dentro de um contexto não formal. O que acontece? Até a Constituição de 88, os povos da floresta, eles não estavam em documento nenhum oficial do Brasil, do governo brasileiro. E na Constituição de 88 entra povos originários e entra os quilombolas, pela luta deles. Mesmo assim, não estava lá os seringueiros, não estava lá os caiçara, não estavam lá os extrativistas, não estavam os pescadores, não estava o povo da beira, não estavam os beradeiros. Eles não constavam em nenhum documento. Então, para o governo, ele não existia. Quando o governo Lula entra no primeiro mandato dele, nos meados de 2002, é que ele convoca as conferências da Amazônia, a Conferência da Amazônia e as conferências regionais, e ele chama o povo da floresta para vir trazer suas demandas. Então existe aquela, não sei se você se lembra, das grandes, inclusive sim, a estreia da Quilomboclada foi na primeira conferência da Amazônia, que foi realizada aqui em Porto Velho, e pegando o teu gancho, a gente continua. Mas como você falou, Quilomboclada, isso. Vamos botar aqui um vídeo do Quilomboclada, porque aí a tua fala vai se associar com o som do Quilomboclada. Depois nós retornamos. Fechou. Bororocossô, 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 bororocossô. Bumba, 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 meu boi. Bumba, 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 meu boi. Cada caboclo na pira acima dos loucos, na correnteira dos loucos, na correnteza do jogo. Jogar o dobro na ideia, pegar a ideia e amplia. Mostra sua beira pro mundo, mostrar meu beira, seu mundo. O que é feito no Brasil é carrocinha, canil. Se é flechada é fuzil, acabou claro que viu. Nosso boi pode chegar, não vou calar, malocar. O pensamento é tribal, nosso quintal é global. Sou regional, meu tipo de batuque é quilombola da quebrada. Se liga nesse beira, um boi pode dar pesada. Que chega com a força dos antigos ancestrais. Humanos e animais, nós lutamos pela paz de Deus. Traz mais qual que é, qual que foi. Bumba, 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 meu boi. 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 Sou macacada
nada tu não vai intimidar. Resistência dos nativos, descendentes dos Mura. Eu sinto a fúria do guerreiro do passado, que nem é Juricaba, nativo, morto, gemado. E do meu lado, os guerreiros do presente, de flecha consciente, de liga inteligente. Uru, eu amo ao caçupá. Quilombo do piolho pra você entender que quilomboclada é eu e você. Bumba esse boi que é o som que vem da gente. Bumba esse boi pros irmãos que tá presente. Bumba esse boi, revolutione a sua mente. Qual que é, qual que foi? Bumba, 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 bumba meu boi. 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 Eu estava falando das conferências da Amazônia, que foi o primeiro momento em que o Quilomboclada... Foi a estreia. Foi a estreia. Foi. Qual foi a sensação das pessoas em ver esse som, essa mistura? Como é que é isso aí? Então, naquele momento lá, ninguém estava entendendo nada, né? Eu me lembro que quando a banda estreou, ninguém estava entendendo o que era aquilo, que musicalidade era aquela naquele momento. Porque o que acontece? A Quilomboclada, ela juntou a poesia dos antigos e essa ideia beiradeira de identidade, de pertencimento, de compreender a sua ancestralidade, e musicalizou ela num estilo bem hardcore. Hardcore no sentido que é o estilo urbano, é o estilo que a juventude ouve, né? Através do rock and roll, do hip hop e dos outros elementos musicais. O que ocorreu? Com isso, naquele primeiro momento, nós estamos falando, quando a gente fala de primeiro momento, nós estamos falando de 2002, Roberto. É muito tempo. Eles não sabiam o que... eu não sabia que... É uma remada muito longa. Eles não sabiam. Só para tu ter uma ideia, para mim não perder a linha de raciocínio, aí é quando tem as conferências da Amazônia, aparecem os termos amazônicos. Beiradeiro, ribeirinho, extrativista, aí é que entra para os documentos oficiais. Mas o termo beiradeiro ele não é oficial, ele é um termo não oficial. O termo oficial é ribeirinho. Pois bem, o termo beiradeiro é utilizado só em Porto Velho, mas ele foi muito estigmatizado. E de forma muito pejorativa, porque ele foi muito utilizado por quem nos colonizou. Exatamente. Então, o cara que nos colonizou, porque quem eram os donos dos seringais, Roberto? Era quem veio de fora. Os donos de seringais não era o cara nativo daqui, era um cara que veio de fora, que o governo que estava no momento aqui deu quase que uma cidade para aquele cara, dizendo que ele era o dono. Então ele chegava já naquele território que já tinha gente aqui, mas não era o dono de forma oficial, e começa a desqualificar para dizer o seguinte: o que é bom vem de fora. Vou dar um exemplo. Quando você faz uma casa, ele não respeitava a arquitetura do beiradeiro, que era uma casa de madeira, de palafita, com batente na frente, aquela coisa todinha. Ele dizia que aquilo era uma casa feia, porque a casa bonita era a casa que ele fazia no sul, de uma descendência italiana, etc e tal, entendeu? E aí quando ele queria desqualificar aquela ação feita por quem morava aqui, ele dizia: tu é beiradeiro, ou seja, tu não sabe fazer, tu é ignorante, tu é burro, tu é feio, tu tem 1,60 m. Então, o termo beiradeiro, para nós, ficou muito colocado dessa forma. Quando eu quero desqualificar alguém, eu chamo ele de beiradeiro. Tanto é que tem essa famosa frase: então, tu é beiradeiro, Então, nós vamos acertar aqui. Vamos parar para um intervalo aqui, mas vocês vão voltar respondendo o seguinte. Frente a essa realidade que ele nos traz aqui, historicamente, né? Como é que vocês usam a música para enfrentar essa discriminação, esse preconceito? Um intervalinho. De volta. No bloco anterior, o Samuel fez uma retrospectiva aqui da questão da discriminação contra o beiradeiro. Inclusive falando, como é que é? Tu é beiradeiro? Tem uma frase que é utilizada para nos desqualificar, que era muito assim: quando tu é beiradeiro, ou seja, tu não sabe fazer. Então, quando eu fazia algo errado, o cara olhava para mim e dizia: tu é beiradeiro, bicho. Ou seja, há toda uma carga negativa, pejorativa, em cima do beiradeiro e do povo beiradeiro. Aí a pergunta é a seguinte: frente a essa realidade, vocês, enquanto músicos, enquanto artistas,
que produzem músicas, como é que vocês enfrentam isso? Como é que a música de vocês ajuda a superar essa forma negativa de se encarar a cultura da beira? Sim. Patrícia. Eu vou começar falando assim. Primeiro, o que aconteceu aqui foi uma aula. Vamos combinar que aqui foi uma aula de história. O professor Samuel. E eu acho que fica muito bem desenhado, né? Para nós porto-velhenses e para todo o povo de Rondônia mesmo. Para o que eu falo o seguinte: quando alguém fala assim, porque Porto Velho não tem cultura, vamos debater sobre esse assunto, né? Então a gente começa falando disso. Eu digo o seguinte: a música, ela me empoderou. Porque eu sou alguém que nesse período que ele já estava militando e outros grandes nomes muito antes, né? Que uns dias atrás eu conversava com ele sobre a história do Bar, do Binho. Tu me falou que meados de quando que eles já estavam militando isso? 88. 88. Entendeu? Eu sou da década de 80. Então eu ainda era menina e já tinha quem estava fazendo isso. Quando eu comecei, Roberto, né, tem 12 anos que eu canto profissionalmente. Eu casei com o Samuel em 2015, eu acho. Quer dizer que nós estamos aqui, é um casal, é? Eu não... Como assim? Eu não sabia, não. Eu pensei que eram dois. Muito não. Bem, pra mim saber. Aí a gente faz descobertas também. Aproveitar aqui pra todo mundo. Tá vendo? Esse programa tem muita coisa, muito entretenimento pra vocês. Então, e aí, o Samuel já atuava nisso. E eu sou uma típica original cabocla. Eu sou mesmo, originalmente, assim, uma cabocla. E aí eu já tava na música. E o Samuel me cobrava sobre a história da minha família. Por que você não continua? Por que você não continua? Eles pararam porque a idade já tinha 40 e tantos anos fazendo aqui. O tempo deles, né? E o Samuel me cobrava muito sobre isso. E chegou o momento que eu falei, tá, vamos realmente. O meu dialeto, o que eu como eu me visto, como eu ando, é isso. E aí foi quando começou. Quando eu iniciei, eu vou te falar a primeira música que a gente lançou. Ela se chama No Calor de Porto Velho. Pra gente hoje soa legal. E você acredita que quando eu lancei essa música, ela é um shot, ela é um forró delicioso. É um forró beiradeiro, né? Um forró beiradeiro. Teve uma rádio conceituada que chegou no diretor, a rádio, o pedido de que tocasse essa música. Ele adorou a música, todo mundo gostou da música. Mas qual foi a colocação que ele fez? Tem que mudar esse nome. Esse nome aí vai lembrar de Tucumã, de peixe, de açaí. Até beiradeira. Ele estava dizendo isso. Era isso aí. E aí, Túlio Nunes é quem compõe o que eu canto. Ele é o meu produtor, que está todo esse tempo ali compondo. Inclusive, o próximo álbum que eu vou lançar, o Samuel vai ser um dos compositores. Né? Eu fiquei assim, aí o Túlio ficou zoado. E o Samuel ficou todo mundo tipo assim. E eu falei, e aí, gente, o que a gente faz? Vai se manter o que tá. O nome da música é No Calor de Porto Velho. Então, esse é um enfrentamento. Manter o nome da música foi um enfrentamento. Entendeu? Então, hoje, inclusive, eu sugiro que quem tá em casa pare pra ouvir essa música. Não, então vou atender os pedidos. O pedido dela para todo mundo, preste atenção agora. Toca aí, Jales. É No Calor de Porto Velho. No Calor de Porto Velho. É uma falar de Porto Velho, não falar de calor. Aqueles que são contra os ribeirinhos aqui. Não vamos falar do calor de Porto Velho. Toca aí. Eita, coisa boa dançar forró, menino! Vem! Eu simplesmente não imaginava que você ia entrar na minha vida. Sinceramente, ela precisava de uma animada, de uma mexida. Pense na emoção. Que é você manda coraçãozinho me chamando pra dançar um shot no calor de Porto Velho. Sem problema, te espero suadinho pra
chimaninho. Vem curtir um shot no calor de Porto Velho. Sem problema, te espero suadinho. Pra gente ficar bem coladinho no chiado da sanfona do forró. O chimaninho, vem pra chamega. Pense no chiado gostoso, menino. Eu simplesmente não imaginava que você ia entrar na minha vida. Sinceramente ela precisava de uma animada, de uma mexida. Pense na emoção. Quer você manda coraçãozinho me chamando pra dançar um shot no calor de Porto Velho. Sem problema, te espero suadinho. Pra gente ficar bem coladinho no chiado da sanfona do forró, o chimaninho. Vem curtir um shot no calor de Porto Velho. Sem problema, te espero suadinho. Pra gente ficar bem coladinho no chiado da sanfona do forró, o chimaninho. Shot no calor de Porto Velho. Sem problema, te espero suadinho. Pra gente ficar bem coladinho no chiado da sanfona do forró, o chimaninho. Vem curtir um shot no calor de Porto Velho. Sem problema, te espero suadinho. Então foi isso, Roberto. Foi isso que aconteceu com essa primeira música. Mas eu faço a deixa ainda para que ouçam o CD Oxi Maninho. Oxi Maninho. Inclusive para você, eu sugiro, ouça o CD, o álbum Oxi Maninho. Tá em todas as plataformas. Aí depois a gente volta a conversar sobre isso. Muito bem. Tô pegando aqui, dando sequência ainda aqui, Patrícia, como é ser mulher na Amazônia e artista? Como é que você se relaciona nesse mundo, que a gente sabe que é um mundo que toda uma cultura patriarcal? Como é que você se estabelece? Machista. Como é que você se estabelece? E é uma série de coisas, né? Eu acabei de falar pra você que a música, essa música me empoderou. Porque desde criança, literalmente, minha família, principalmente minha família paterna, ela é cabocona mesmo, né? Quando eu era criança, eu era muito comparada com minha avó. Minha avó já fez a passagem dela, eu tinha 11 anos de idade. E aí, quando algumas pessoas da minha família queriam me desqualificar, eles falavam bem assim pra mim: anda direito, fala direito, tu parece tua avó, cabocona. Tu vai ficar tua avó todinha. E isso foi muito impregnado em mim como ruim. Eu me sentia uma mulher muito feia. Eu passei minha juventude inteira acreditando que eu era uma mulher muito feia. Eu fui mãe muito jovem. Eu saí de casa com 15 anos de idade. Eu fui mãe com 18. Com 22 anos eu já tinha 3 filhos e estava laqueando. Né? Então eu não tive, literalmente, Roberto, aquela oportunidade de estudo, de conhecimento, essa vivência que o Samuel teve, essas coisas. Eu estava cuidando de filho e eu estava tentando sobreviver a uma realidade muito dura e me sentindo feia porque eu era uma cabocona. Até hoje as pessoas falam: mas tu é mesmo uma cabocona. Eu sou. Eu já tive pessoas que já disseram assim pra mim: você tem uma autoestima boa porque você tem coragem de tirar selfie. Que se eu tivesse uma cara larga como a sua, eu jamais faria isso. Então, eu vim desse conceito. Mas era todo santo dia ouvindo isso. Por isso que eu não fui cantora quando eu era criança. Eu era muito apequenada para isso. Né? Não tem. Não. Essa música, ela me trouxe um novo conceito. Ei, eu existo. Quando o Samuel, eu preciso fazer esse reconhecimento porque ele sabe, ele falava e ele me explicava algumas coisas, eu ficava assim: tá com graça. Era assim que eu me sentia. Tu tá com graça, para. Até que eu criei coragem de começar. Mas eu não me assumia. Então, ter conseguido romper isso, enquanto mulher, com o histórico que eu tenho, foi mais do que uma conquista. Ela se chama superação na minha vida. Quando hoje eu consigo, enfim, ser reconhecida como aquela cantora que a qualquer momento eu vou chegar com a minha saia de chita,
e vou cantar carimbó, ou vou cantar forró, porque assim o meu público, o porto-velhense já me reconhece. Isso se chama superação. Eu poder falar, eu tenho uma música que se chama Cabocla Brasil. O Túlio fez ela numa madrugada dessas da vida e mandou pra mim e disse assim: eu fiz uma música sua e fala de você. E é você. O Túlio é de Nazaré? Sim. Minhas raízes. Minhas raízes. Conheço. Túlio Nunes. Eu tenho uma pequena participação nesse Minhas Raízes. Conheço. Então, aí o refrão da música fala: eu sou do norte, sou guerreira, sou forte. Eu sou o Nordeste, sou cabra da peste. Porque a gente fala de Porto Velho, fala da nossa história e não fala do Nordeste, do nordestino, melhor colocando. Não dá, né? Então hoje eu me reconheço por causa dessa música. Então... Tudo bem, Patrícia. Essa é a minha colocação. Bacana. Bacana mesmo. Emocionante a fala da verdade. Empoderada. Mas é porque é verdade, ela é real. Tá. Quando a gente encontra a identidade da gente, né? É emocionante. Samuca, como é que Porto Velho aparece nas suas canções? Porto Velho, ela tá em todas as minhas letras, né? Desde a Quilomboclada, desde o hip hop, Quilomboclada, agora no meu projeto mais recente, que é Samuel Bera Band, estou preparando um álbum chamado Caripunage, que é um álbum meu particularmente solo, que é um retrato sobre a visão da pessoa, do beradeiro aqui de Porto Velho. Elas aparecem na minha letra porque a gente optou, quando criou a Quilomboclada, de fazer uma banda que fizesse essa ressignificação do entendimento da palavra beradeiro. A banda surgiu para isso, ela não surgiu com outra perspectiva. A gente não tinha nem perspectivas externas, de tocar fora, de ganhar outros horizontes, não. A banda surge como uma militância cultural para fazer uma ressignificação desse termo beradeiro. Como ele era visto de forma pejorativa, a gente teve a ideia de criar uma banda que ressignificasse esse entendimento. Então, nós somos beradeiros, nós temos orgulho de ser beradeiro, nós temos orgulho de falar chiando, nós temos orgulho de ter 1,65 m, nós temos orgulho de quem nós somos. A partir daí. E aí a gente inclui nas nossas letras de música. Por exemplo, nós temos uma música chamada Beradeiro, que fala sobre isso. Tem uma música, na mesma música Beradeiro, a gente fala da estrada de ferro, Mamadeira, Mamoré, mas não nesse olhar romântico da estrada de ferro, Madeira, Mamoré, mas no olhar dos trabalhadores que foram escravizados, que foram, né, mortos no processo de construção dessa estrada. Então a minha música, ela fala a todo momento de Porto Velho, mas ela fala também daquele ser que sai da floresta e vem para a cidade. Entendeu? Então, se você chegar hoje no bairro Mariana, no bairro Ulisses Guimarães, que são lugares que você conhece muito bem, e perguntar das pessoas: tu é da onde? Se ele não for de um lago daqui de Porto Velho, mas o pai dele o avô dele é. Então a nossa música é contando essa história dessas pessoas que são lá do Lago do Cunhã, do Nazaré, de Demarcação, de Calama, de Humaitá, de São Sebastião, do Lago do Arapiara, que vem para a cidade, mas chega aqui na cidade, ele vê todas essas influências que já estão aqui na cidade, mas ele não perde a sua essência principal, porque a sua essência principal é a sua ancestralidade, são seus pais, são seus avós. A música nossa é esse resgate e essa permanência de conscientização da importância da gente valorizar de quem nós somos, para responder aquela pergunta que eu fiz no começo: quem você é? Você já se perguntou? A música é para isso, para dizer assim: você é beradeiro, você é daqui, você é do lago, você come peixe com farinha, você é essa pessoa, você não é uma pessoa que estão te desenhando dentro de um programa de televisão, ou que te desenham o que tu tem que ser e tu não vai ser, tu é essa pessoa. Então a nossa musicalidade, ela é isso aí. Na mídia local, TVs, rádios, na noite local, como é que é o espaço para vocês? Vocês têm espaço, têm divulgação, têm oportunidade de trabalho para levar essas canções de vocês? Como é que tá? Falar Porto Velho, mas a gente pode pegar mais geral aí. Como é que tá? Eu costumo dizer o seguinte: já foi pior, mas está bem melhor para... que assim, parece clichê, ou então parece assim meio que sei lá, mas a gente tem que entender que
de certa forma, a gente ainda não alcançou a massa. Não. A gente é um nicho. A cultura beiradeira ainda é um nicho, ela é muito pequena Agora, Samuel, para o universo de Porto pegar isso aí que Velho. não alcançou a massa. Você falou, por exemplo, aqui, que lá no Caladinho, no Mariano, São Francisco, tá as pessoas oriundas das margens, dos lagos, são elas que estão lá. Se você fala sobre a realidade da vida dela, por que é que elas não assimilam isso como algo seu? Esse distanciamento que você está colocando, os dois. É porque assim, a comunicação ainda não chegou para eles. Não, como a comunicação? Deixa eu te explicar. Por exemplo, quem que consome nossa música? Quem consome essa? Quem consome nossa música? Quem? Não é o cara da Zona Leste, nem da Zona Sul de Porto Velho. Por que a música não consegue fazer a ligação com esse público a quem vocês pretendem? Esse é o debate que está na mesa. Eu quero passar para a parte aqui. É esse debate que está na mesa. Por exemplo, nós da Quilomboclada, e eu como Samuel Berabend, a gente ainda está num ambiente universitário, num ambiente intelectual, a gente não está na massa. O único artista hoje que canta música do Norte, que faz música do Norte, na minha opinião, pelo que por 25 anos que eu trabalho com música popular beiradeira, foi a Paty. Quando ela criou um projeto chamado Baile do Norte, que ela vai Então vamos aqui pro Baile do Norte. Como é que tu chega na massa? Ela foi a única que conseguiu fazer esse processo de furo de bolha. Na verdade, eu vou te contar aquela historinha da borboletinha. Ela não sabia que era impossível e foi lá e fez. Eu parto desse princípio. Porque eu e o Samuel, a gente tem uma coisa em comum. Com a arte, nós somos viscerais. Então, não existe esse desejo, assim, de vaidade, eu vou usar esse termo. Assim, porque a gente quer fazer um negócio para lotar, para mostrar não sei para quem, que é alguma coisa. Não. O nosso desejo é real. Que as pessoas se identifiquem, olhem para ela. E diga, poxa, isso aqui tá falando de mim, agora que eu tô entendendo. É tipo isso. Entendi. Então, quando o Baile do Norte ele veio, eu com a minha cabeça pensando várias coisas. E aí eu tava dizendo assim, Samuel, isso aqui conta a história de Rondônia, ou conta a história de Porto Velho, né? Porque minha família já tocava isso lá atrás. Esses compositores aqui e tal. Aí foi quando o Samuel me ajudou, ele falou, Paty, o nome disso aí é Baile do Norte. Ele deu o nome. Falei, pois pronto. E eu já sabia o que eu queria cantar. E eu canto nomes do Norte inteiro. E era um... Porque, o que é o Baile do Norte? Imagine você fazer um show em Porto Velho, onde só toca música do Norte. Só do Norte. Nós estamos em Porto Velho, aí parece coisa de outro mundo. Não é? Era para ser algo rotineiro, era para ser algo nosso. Mas não é. A nossa noite, ela não é nortista. Infelizmente. Ela não é. Ela é do sertanejo, ela é do samba, nem do samba, ela é do pagode. Entendeu? Ela é de outros estilos musicais, ela não é da música do Norte. Tanto é que é um absurdo você falar assim, poxa, mas nós estamos em Porto Velho e tem que fazer um baile que só toque a música do Norte. Por quê? Entendeu? E assim, é uma festa que a Paty faz, onde ela coloca 1.000 pessoas dentro, pagante. É a pena que eu não tenho essas estruturas para fazer um Baile do Norte aí amplificado para botar todo a massa. Pra massa. É isso. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. A gente chega lá. O que é interessante, eu quero fazer só uma fala sobre o Baile do Norte. Eu acho que foi a segunda edição. A gente teve uma, vamos dizer assim, uma surpresa. Quando eu comecei a receber mensagens de outros, aí veio o grupo da Uni. Aí veio uma pessoa, uma porta-voz, não foi? Eu represento um pessoal assim, e a gente quer fazer parte dessa festa aqui, é esse contato. Aí mandou o banner, eu olhei pro Samuel, eu falei, eles estão interessados nessa festa, que legal. E passou aí, deu tudo certo. Quando eu terminei meu show, que aí tinha uma continuidade, essa pessoa, uma delas, foi comigo. Ela chegou lá comigo e disse assim, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, o quê? Obrigada por nos lembrar quem nós somos. Eu precisava vir nessa festa para lembrar dessa história toda. A gente tocou muita música de Beiradão. Bacana. Vamos dar uma paradinha aqui agora, que nós vamos entrar para mais um intervalo. Pena que eu não fui no Baile do Norte. Ainda. Para aqui a gente já volta para o último bloco. Vai no quarto.
De volta com o podcast Põe na Bancada. E hoje nós estamos recebendo aqui dois grandes artistas de Porto Velho, o Samuel Pessoa e a Patrícia Moraes. Dizer para vocês que no nosso podcast nós estamos trazendo esses dois artistas para conversar sobre o papel deles na cultura, fazendo um trabalho mais diferenciado na questão da cultura beiradeira, mas nós do podcast temos a pretensão de fazer esse trabalho, de oportunizar espaços para esses artistas da nossa terra, esteja ele lá em Cacoal, esteja ele lá em Costa Marques, em Guajará, porque nós sabemos a importância da cultura na formação de um povo, tá? E a gente quer aproveitar e divulgar essa diversidade, porque muitos desses nossos artistas, muitos desses nossos talentos não têm a oportunidade de ocupar esses espaços na mídia tradicional, que valorizam às vezes muito mais a questão comercial do que a própria qualidade do trabalho. E essas pessoas aqui, sem dúvida nenhuma, vocês já ouviram nesses dois blocos aqui, toda uma fala contextualizando essa questão da cultura beiradeira, o uso da música, de suas canções, para fazer o enfrentamento, para superar esse preconceito que há todo sobre essa população. E agora nós estamos entrando no terceiro bloco, vamos conversar um pouco aqui sobre os projetos que eles têm. Como é que tem a perspectiva para frente, se vão lançar algum álbum, se algum show, como é que eles estão vendo isso daí? Começamos pela Paty. Eu vou falar do Baile do Norte. Baile do Norte. Baile do Norte, convidando as pessoas que estão nos vendo e você, Roberto, para conhecer esse projeto, conhecer muito esse prazer. show. Pode escrever, estou escrito, né? Tá escrito, né? Estou escrito. A gente vai atrás, não vai? Vai atrás, ele vai estar lá no Baile do Norte. Por essa questão mesmo de identidade, de assumir. E eu falo que o Baile do Norte conta a história de Porto Velho. É isso. Falo também sobre a música que eu vou estar lançando, tá? Vou estar lançando, eu acredito que daqui mais ou menos 15 dias, um carimbó que tá a coisa mais linda. Teve um produtor que eu mandei para algumas pessoas ouvir e me dizer a opinião. Falou assim, essa música tá gaiata igual você. Essa música tá gaiata igual Porto Velho. Então, é isso. Da minha parte aí, esse é o projeto que eu quero apresentar e que tá chegando. E tu, Samuel? Então, eu tenho vários projetos, graças a Deus eu tô com vários projetos para esse ano, mas eu queria dizer, Roberto, um ponto que eu acho muito importante a gente não esquecer, é que a gente passou por vários momentos da musicalidade beiradeira. Um momento de invisibilidade, um momento que não éramos respeitados, a gente lutou, batalhou. Você fez parte, quando foi gestor, desse processo de evolução da nossa musicalidade beiradeira, dando espaço e compreendendo. Desde lá, quando foi secretário de Educação em 93, a música que me fez despertar para fazer música beiradeira foi a música daquele álbum que vocês lançaram pela CEMED, Amazônia em Canto, que é do álbum. Terreiros do Laio. Muito bacana. Foi a música que foi o estalo na minha vida. Quem não ouviu esse CD, procura nas plataformas aí. Amazônia tá no YouTube também. Tá no YouTube também. E depois a gente vem com essa luta de reconhecimento. Ela ganha outros horizontes na literatura, no teatro, na dança, na gastronomia e em todos os sentidos. E hoje a gente vê como um reconhecimento, por exemplo, a Câmara de Vereadores, por uma proposta do vereador Alex Paletó, ela cria o Dia da Cultura Beiradeira, que é o dia do nascimento de aniversário do Zé Catraca, do Silvio Santos, que é o dia 8 de dezembro, é considerado o Dia da Cultura Beiradeira porto-velhense. E a gente, eu, por exemplo, vários outros artistas, a gente foi reconhecido com uma moção de aplauso pela Câmara de Vereadores como membros da vanguarda da música beiradeira. Então foi um reconhecimento por conta do município por esse trabalho, que eu olhei e recebi aquilo e falei, pô, valeu a pena a nossa luta, valeu a pena a nossa briga, a gente acreditar que a gente poderia transformar uma ideia beiradeira que ela ganhasse essa dimensão. E a gente tem vários projetos para esse ano. Eu tenho um álbum para lançar que chama-se Caripunagem. Estou produzindo ele. Caripunagem. O que é Caripunagem? Caripunagem, na realidade, é um termo onde a gente homenageia o povo caripuna, que é um dos povos que foram
eliminados no processo de construção da estrada de ferro da Madeira Mamoré, dos nativos que moravam aqui. Então, teve outros povos como os caritianas, os muras e outros que foram eliminados, que praticamente eles se reduziram muito. E a gente, os Caripuna foi um povo que a gente resolveu homenagear nesse álbum, porque são músicas que contam a história, mas dentro de uma cosmovisão beiradeira. Já não é mais só da identidade, só da discriminação, do fortalecimento, mas dentro de uma cosmovisão. E aí chama-se caripunagem. Caripunagem é o tacacá, caripunagem é a saltenha lá antiga daqui. O açaí com tapioca. O açaí com tapioca, caripunagem é isso. Então é o álbum que eu vou estar lançando. Eu vou estar lançando também um documentário chamado Beiradagem, que é um documentário de curta, de 15 minutos, que conta a história de vários personagens aqui da cultura beiradeira. Eu vou estar lançando também um livro chamado Beiradeiragem, que é um livro de antologia poética de vários autores de poemas aqui de Porto Velho, juntamente com outros autores de poetas aqui da cidade. É um livro organizado por mim e pela professora da universidade, Nailane Araújo, né? Então é uma parceria da universidade comigo para lançar esse material. E tem um projeto Sonora Brasil que a gente reinicia esse ano, fazendo o Norte e Nordeste brasileiro, que a gente começa agora já a partir do mês de junho. Eu pedi pro Samuel escolher uma música. Qual é a música, Samuel? Que você... Caboclo Digital. Bota aí, o Caboclo Digital. Aponta essa flecha pro futuro, acende a poronga no escuro, na raiz a batida original, venha o caboclo digital, nativo navega na internet, o DJ na picape faz squash, no vocal os malucos canta rap, o sistema feudal está em xeque, chama o clã, chama o clã, chama o clã, avisa os militantes metiçã, a guerra não acaba amanhã, nós é pai do pan, sou verdadeiro, chama as Cuiantã, chama os guerreiros, chama o clã, chama o clã, chama o clã, avisa os militantes metiçã, a guerra não acaba amanhã, nós é pai do pan, sou verdadeiro, chama as Cuiantã, chama os guerreiros, apontei a minha flecha pro futuro, da maloca saí, não fiz barulho, me disseram que eu era um marginal, que caboclo do norte cheira mal, não dei linha, mas tirei a minha onda, o seringal fui parar em Barcelona, pra mostrar a força da raiz, autoestima na ponta do nariz, chama o clã, chama o clã, chama o clã, avisa os militantes metiçã, a guerra não acaba amanhã, Deus é pai do pan, sou verdadeiro, chama as Cuiantã, chama os guerreiros, chama o clã, chama o clã, chama o clã, avisa os militantes metiçã, a guerra não acaba amanhã, Deus é pai do pan, sou verdadeiro, chama as Cuiantã, chama os guerreiros, apontei a minha flecha pro futuro, da maloca saí, não fiz barulho, me disseram que eu era um marginal, que caboclo do norte cheira mal, não dei linha, mas tirei a minha onda, do seringal fui parar em Barcelona, pra mostrar a força da raiz, autoestima na ponta do nariz, chama o clã, chama o clã, chama o clã, avisa os militantes metiçã, a guerra não acaba amanhã, Deus é pai do pan, sou verdadeiro, chama as Cuiantã, chama os guerreiros, chama o clã, chama o clã, chama o clã, avisa os militantes metiçã, a guerra não acaba amanhã, Deus é pai do pan, sou verdadeiro, chama as Cuiantã, chama os guerreiros, só caboclo louco, bam, 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 só caboclo louco, bam, bam, bam. Gostaram aí do Caboclo Digital, uma pegada tecnológica moderna aqui do nosso amigo Samuel aqui. Nós estamos caminhando para o fim do nosso programa, do nosso podcast aqui, mas antes de terminar eu queria que vocês dessem uma palavrinha assim para a juventude beiradeira. Para a juventude beiradeira. Nós estamos falando aqui de discriminação, do povo que é pejorazer, que o povo é influenciado ainda mais hoje por essas redes digitais. Sim. Uma palavrinha de vocês para esse público jovem. Quem começa? Pode ser, pode. É eu?
Eu gosto de ouvir tanto ele falar sobre isso. É porque é uma praia dele, né? É a praia Mas dele. eu falo na perspectiva materna, né? Consumam. Tenham pelo menos a curiosidade. Eu acho que vai ser uma excelente construção, um início maravilhoso, e se reconheçam. Acho que esse é um caminho... Se reconheçam. Se reconheçam, né? Eu acho que assim, tem a curiosidade. O jovem ele é muito curioso. Tem uma parada com o jovem aí, é a curiosidade. A gente, enquanto pais, né? Nosso desafio é lidar com a curiosidade dos meninos, né? O meu caçula já está fazendo 20 anos. Então, mas continua curioso. Vocês estão nas redes. Sim. Aí tudo é TikTok. Sim. É o que a juventude gosta. É. Acho que é uma maneira de... É. E também estão com essa pegada digital, porque quando a gente estava conversando aqui da dificuldade de chegar no grande público, aquela coisa toda, é que às vezes a gente pode estar usando Estratégia a forma errada, de né? 30 anos atrás. Tem isso. habilidade. O negócio é digital, caminho. o negócio é digital e nós estamos analógico, né? É tipo isso, né? Mas é isso. Samuel. Eu sigo a mesma linha da Paty, né? Com relação a essas novas gerações que busquem entender quem são, né? Então, se eles forem buscar a juventude porto-velhense, a juventude de Rondônia, buscar entender quem eles são, eles vão entender que eles precisam estar compreendendo esse universo da música popular beiradeira, porque faz parte da história da vida deles. Olha, eu quero dizer para vocês que foi um prazer muito grande em recebê-los aqui. Nós estamos iniciando um trabalho aqui na Rede TV, na TV Cultura e nas redes sociais, que é esse nosso podcast Põe na Bancada, que nós temos um objetivo muito claro, de dar espaço para as pessoas que muitas vezes não têm espaço, mas que são importantes para o nosso dia a dia, para a vida de nós que moramos em Porto Velho, para a vida de nós que moramos em Rondônia. E a proposta do podcast é trazer temas para a mesa que possam contribuir com a elevação da consciência crítica das pessoas. E cultura da beira, essa questão toda que nós conversamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai ser muito importante para pessoas que nunca tinham parado para pensar sobre essas situações e que às vezes são induzidas a achar que eles são inferiores mesmo, até pela massificação que há, e que precisa de um choque assim para poder modificar esse tipo de compreensão. Queria abrir para vocês darem os seus agradecimentos finais, a mensagem que vocês acharem mais conveniente aqui. Quem começa? Eu começo, porque ele é bom de encerrar. Não. Ele é bom de encerramento. Eu vou mais uma vez me reportar a você e fazer o agradecimento pela oportunidade. Realmente, a nossa voz precisa ecoar e ela precisa realmente dessa máquina para que consigamos, né, expandir e que tenha um alto-falante, assim, em todas as esquinas, sabe, do estado de Rondônia. Assim a gente sonha, a gente quer, né? Claro que a gente começa por Porto Velho, a gente vai ficar muito feliz começando por aqui, mas até Vilhena vai tudo. Chega lá essa voz. Obrigada à Rede TV, obrigada a todos os envolvidos nesse programa. É um prazer enorme estar com vocês. Eu me chamo Patrícia Moraes, guardem esse nome no seu coração. Tá na rede social? Paty Moraes Oficial. Como é que procura lá? Paty Moraes Oficial. Samuca. Salve, Samuel, antes dele dar eu conheço esse cidadão aqui há muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto e é uma pessoa assim por quem eu tenho um carinho muito grande. Diga lá. Salve, Beiradagem. Queria agradecer aqui ao meu companheiro Roberto Sobrinho pela oportunidade. É umas pessoas da qual eu tenho um respeito muito grande por ter trabalhado junto contigo. E eu sei também que a tua preocupação com relação à juventude, à cultura, ao bem-estar da nossa população aqui de Porto Velho. E queria dizer também que a gente aproveite esse momento muito oportuno que a cultura no Brasil está passando, graças aos investimentos do governo federal, através do governo Lula, com relação, por exemplo, às leis de incentivo. Então tem muito artista gravando, tem muito artista produzindo documentário. Quando você ouvir falar de show dos artistas locais, compareçam. Aquele artista local, todo artista que hoje... Manda a mensagem aqui, Samuel. Todo artista que hoje ele é um grande artista, de renome, conceituado, respeitado, com muitos seguidores, um dia ele foi um artista local, um dia ele dependia e que os amigos, os companheiros, a cidade dele comparecesse no show. Então
Tem muito artista bons aqui em Porto Velho, na noite, tocando, cantando música popular beiradeira e cantando música rock and roll, hip hop. Quando você souber onde eles estiverem cantando, vai lá, compareça, ajude, fortaleça, ouçam suas músicas. Tem muita gente gravando, tem muita gente produzindo documentário, tem muita gente produzindo arte aqui em Porto Velho e no Brasil, e a gente precisa que vocês acessem essa arte, essa cultura, tá? Essa aqui é uma forma de acessar, é um dos elementos que a gente tem como estratégia, utilizar espaços da mídias, como esse podcast aqui do companheiro Roberto Sobrinho, mas vocês também precisam estar presentes nos lançamentos, nas salas de cinema, nas praças, onde estiver sendo lançados esses trabalhos, vocês compareçam e fortaleçam, porque um dia um grande artista, ele foi um artista local. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste. E até o próximo episódio do Põe na Bancada. Grande abraço.